mais um pouco é a tremedeira. Eu vou estar lendo em Provérbios 31, do 10 ao 12. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que fala assim, ó. A mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Quando foi me dada essa palavra, né? A gente pensa em várias coisas, né? Mas quando fala assim, você é uma mulher valorosa, é algo tão grandioso que a gente fica se perguntando, né? Nossa, será que eu sou mesmo, né? Tudo isso? Mas sim, irmãos, nós somos. E aí, fui meditar nessa palavra, né? Que a pastora me passou, e aí eu me deparei com algumas coisas, né? Que eu não sabia, mas eu aprendi e gostaria de passar para vocês. E aí faz uma pergunta, né? A mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de rubis, valor inestimável. Esse versículo compara a mulher de caráter nobre a pedras preciosas, rubis, finas joias, destacando a raridade e a virtude. Possui um valor que não pode ser comprado, algo que tem valor, mas que você não pode comprar. E aí eu fiquei imaginando, né? Porque excede o valor do rubi. O rubi é uma pedra preciosa, né? Então, ela excede ainda esse valor, mas só que ela não pode ser comprada. E aí, eu fui mais a fundo, né? E aí, o termo virtuosa, no original hebraico, é shair. A palavra carrega o sentido de força, coragem, capacidade e até exército, sugerindo uma mulher forte e resiliente, não apenas moralmente correta. Características principais: essa mulher é descrita como alguém que fala com sabedoria e ensina com amor, trabalha com dedicação e cuida bem da sua casa. É generosa, estendendo as mãos aos necessitados. Tem temor ao Senhor como sua maior qualidade. E aí, né, eu fui meditar no temor do Senhor, né? E aí eu me deparei com o Salmo 111, 10. Se puder colocar, lá no Salmo 111, 10, fala assim, ó: temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que praticam os seus mandamentos têm bom entendimento. O seu louvor permanece para sempre. E aí, eu fui meditar assim, na minha vida, né? Por que eu sou tão valorosa? Né? Por que às vezes a gente desacredita de nós mesmos, né? E me lembrei de quando eu era solteira, quando eu tinha meu pai em vida, e meu pai falou assim para mim uma certa vez: filha, você não precisa se preocupar com nada. Ele falou assim: de todos os meus filhos,
filhos, eu amo todos os meus filhos. Mas ninguém tem um coração igual o seu. E você pode ficar tranquila que tudo que você pedir a Deus, Deus vai te dar. E aí eu fiquei muito feliz, né, com aquilo que meu pai falou, e só estava eu e ele na cozinha, né, e meu pai não estava doente ainda, meu pai estava são. Hoje, né, já faz 25 anos que eu perdi meu pai. E eu senti muita falta dele, porque ele era a figura, né, de herói para mim. Né? Eu tinha aquele sentimento de que meu pai, né, ele podia ser o que fosse, né? Ele podia ter os defeitos dele, ele podia beber, ele podia ser qualquer coisa, mas ele era meu pai. Ele era meu pai. Então, vindo do meu pai, eu guardei aquela palavra que ele me falou, que eu podia pedir tudo que eu quisesse para Deus, que Deus ia me dar, que eu tinha um coração puro, que eu tinha um coração nobre. E eu guardei isso comigo e fico muito lisonjeada de olhar para trás, né, ver minha vida, né. Tudo que eu pedi a Deus, a gente tinha o costume de, no final do ano, fazer aquela cartinha para Deus, né? Não sei se os irmãos já fizeram, né? E aí você coloca lá os seus pedidos, você coloca tudo que você gostaria de ter, bens materiais, né? Bens espirituais, né? E eu lembro que eu sempre era a última a terminar, porque eu sempre gostei muito de escrever. E eu escrevia tudo aquilo para Deus, sabe? Eu contava tudo para Deus, tudo que eu queria, do jeito que eu queria. E vou falar para vocês que tinha coisas que eu tinha marcado lá em último lugar, sabe? Assim, eu até falava assim, Deus, se der, você me dá, e se não der, não tem problema. Eu não vou ficar chateada, né? Eu até escrevi assim, porque eu sempre tive, assim, essa conversa com Deus, sabe? Assim, Deus sempre me tocou diferente, sabe? No meu íntimo, no meu interior. Eu escuto, sabe? Assim, quando Ele fala assim, não faz isso, né? Não pode isso, sabe? E eu sinto tanto, e aí eu falava assim, Senhor, se o Senhor quiser me dar isso, o Senhor pode me dar. Se não quiser, não tem problema. E eu lembro que uma das cartas que eu fiz, né, eu colocava assim na carta, desse jeito que eu vou falar mesmo, em último lugar. Eu coloquei assim, Senhor, se o Senhor conceder todos esses meus desejos, assim, né, e não tiver mais nada, assim, que o Senhor me der, mas lá em último lugar, se o Senhor for me dar alguém, né, para ficar comigo, do meu lado, olha, eu só quero, eu escrevi desse jeito, irmão, eu só quero, se for moreno, alto, bonito, sexual, e servo de Deus, que não beba, que não fuma, que não gosta de nada disso, porque eu só quero, se for assim, ó, se não for, não precisa me dar, falava logo assim. Mas Deus, olha só, o que estava lá em último lugar. Olha, de repente, né, eu vim visitar essa igreja e vi um homem, né, valoroso ali, né, bonito, sensual ali. Aí, na minha mente, né, ele já tinha vários filhos, sei lá, casado, um monte de coisa, né? Mas não tinha, irmãos, não tinha. E a igreja, na época, estava precisando de uma bateria. E eu estava fazendo faculdade, eu fazia faculdade em Mogi, eu trabalhava no Davó, e à noite eu fazia faculdade lá na UBC, em Mogi. E aí, um colega meu da faculdade estava vendendo a bateria dele. Eu peguei, né, falei,
nossa, a igreja está querendo comprar, né? E aí, como eu já tinha vindo aqui, de vez em quando eu vinha, porque trabalhando no da avó, eu só tinha um domingo no mês, né? A irmã Thaís sabe bem que é isso, né, Thaís? Eu só tinha um domingo no mês, né? E às vezes eu conseguia vir de manhã, mas não conseguia vir à noite. E aí eu falei, né, ó, eu vou lá avisar que eu tenho um colega que está vendendo a bateria, né? E o meu colega falou assim, ó, eu só vou vender se for para uma igreja, porque a minha bateria, ela é consagrada a Deus. Então eu falei, não, mas é para a igreja, para a minha igreja, que eu estou indo lá agora, né? Aí ele me deu o endereço da casa dele, e aí eu fui, né, até a casa da pastora, e sempre via o André, né, assim, nos cultos, mas nunca, irmãos, nunca assim. E aí nesse dia eu fui lá, né, aí falei que tinha um colega meu, que estava vendendo e tal, aí vi ele lá, né, na casa da mãe dele, mas até então, né, pra mim, ele tinha namorada, não tinha nada a ver. E depois, por intermédio, depois eu fui lá para levar a pastora, né, a Lila, o Gerson, que, né, na época que fomos lá ver a bateria. E aí eu fui intermediária, né, e eu fui escutando, né, elas conversando, falando, né. Ó, o André vai lá no Manegato pedir a menina namoro. E eu não sabia se era o André, né, porque aqui na igreja chamavam ele de outro nome, eu fiquei meio confuso, né? Mas aí passou, irmãos, eu fiquei só pensando. Falei, ai, Senhor, será que é ele? Falei assim, nossa, né? Esperando um peixe aí para cair na minha rede. Mas, não sei, né? Passou, foi. Aí depois, irmãos, né? Depois, assim, eu sentada do lado da Lídia, né? Da Shepa. A gente conversando, eu falei, né, já tem namorada. Aí a Shepa, não tem não. Não tem não, pode ficar tranquila. Mas a Shepa já sabia que ele estava ficando, né, com outra menina, mas a Rata falou que não, que ele estava solteiro. Ai, meu Deus do céu. Aí tudo bem, irmãos. Aí, né, fomos apresentados, nos conhecemos, né, e hoje eu vou falar para você. Quantos passaram aqui, né? Quantas profecias, né? Se cumpriu na minha vida, né? De uma casa que eu não tinha, né? Construir lá em cima da casa do meu cunhado, né? Fomos abençoados lá, compramos nosso apartamento, né? Depois não imaginava mais nada. Deus deu para a gente a oportunidade de ter uma casa, né? E não precisamos vender o nosso apartamento. E aí tudo isso, eu fico pensando, irmãos, olha só, um pedido que eu coloquei em último lugar, mas em nenhum momento eu pedi casa, eu não pedi apartamento, eu não pedi nada material, eu não pedi. Tudo que eu pedi foi que o Senhor me desse sabedoria, que o Senhor me desse discernimento, que o Senhor me desse um coração puro, porque não adianta nada eu sentar ali e não poder sentir a presença dele. Não adianta, irmãos, o carro não vai fazer você sentir, a casa não vai fazer você sentir, né? E nada material vai te preencher igual o espiritual, né? Hoje eu sou uma pessoa feliz, né? Deus me deu vou até tirar o microfone. Meu marido maravilhoso. Não pode falar muito alto, porque não pode fazer comercial, né? Se você ficar fazendo muito comercial, né? Chega. Deus me deu uma família maravilhosa, né? Queríamos 5 filhos, mas Deus me livre. não deu, né? O Antônio veio, vale por 10. Então não precisa mais, já estou muito abençoada. Vou paparicar as sobrinhas agora. E eu tenho só que agradecer
agradecer a Deus por isso, que eu sou essa mulher. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não tinha expectativa de nada disso que fosse acontecer na minha vida. Eu não tinha, assim, a pretensão de nada disso, né? Eu nem passava, assim, pela minha cabeça viver tudo isso. Uma pessoa, né, que veio do mundo, né, que já tentou se matar, que já, né, não tinha uma vida com Deus, não sabia o que era isso, que eu fui conhecer Jesus, eu tinha 21 anos. Então, olha o que Deus fez na minha vida, que quando eu estava com 28, eu já conheci Ele, né? A gente se casou, eu tinha 29, ele tinha 30, e Deus fez uma varredura assim na minha vida, que nem do meu passado eu não lembro mais. Deus é tão maravilhoso, que hoje em dia eu só tenho que agradecer. E eu falo isso para os meus filhos. Se eles quiserem ter uma vida plena, né? Uma vida com Deus, eu falo para eles: ó, honra a mamãe aqui, honra o papai ali. É chato, mas é seu pai, você tem que obedecer. Porque quem é obediente não passa o temor do mundo. Quem é obediente, Deus faz assim, ó, gente, ó, parece que está te levando. Esses dias eu quase, né, passei um susto de quase que eu fui prensada, né, entre um caminhão e um ônibus. Mas eu senti a mão de Deus assim, ó, parece que empurrando a minha moto. E Ele que livra. E é coisas que a gente não vê, mas Deus está ali. Então, eu só tenho que agradecer a esse Deus. Eu só tenho que falar mesmo do amor de Deus, né? Eu tenho mesmo que, sabe, falar, compartilhar. Quem não compartilha as bênçãos, não vem mais bênção, irmão. Se você não compartilha, às vezes a gente fala assim, né? Eu e o André conversando em casa, fala assim: não fala não, né? Porque, né? Aí ele tem maneira de falar: vão ficar tudo com os olhos em cima da gente. Mas eu falo assim: não, a gente tem que falar. Sabe por quê? Se a gente não tivesse que falar, para que iam escrever a Bíblia? Das coisas que Deus fez. Então, você tem que falar, porque Deus, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua fazendo milagres e maravilhas. E olha o que está fazendo, o que fez na vida da minha mãe. A minha mãe não era mais para estar aqui, irmãos. Essa igreja orou, essa igreja, né, me ajudou. Minha sogra orou, sabe? Então, eu tenho só que agradecer. Às vezes a gente fala assim: ai meu Deus, mas está tão difícil, né, irmãos? Está tão difícil. Falei: ó, da porta para fora está mais difícil ainda. Se você acha que aqui está ruim, experimenta sair para você ver. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele não quer. Ele vai te enganar, ele vai falar que lá está tudo bom, ele vai te falar que lá está tudo bem, entendeu? Só que a surpresa vem depois, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. E outra coisa que eu queria falar, de uma das profecias que foi falada aqui, para mim, para a minha vida, para a minha família, uma foi do irmão Marcelo Pereira. Ele um dia pegou uma folha e fez um desenho e mostrou para mim e falou assim: ó, é isso daqui que Deus tem para você. E fez parecendo um 8, né? Eu falei: nossa, mas o que será que é 8, né? Não é mais filho, né? Porque filho já foi, né? O que será que é isso? Ele falou assim: não, esse aqui é o símbolo do infinito. Sabe o que é isso? Deus tem bênçãos infinitas para você
para a sua família, para os seus filhos. E aí, esse é o momento que nós não podemos nos desviar, nem olhar para a direita, nem para a esquerda, olhar para o alto. Porque é de lá que vai vir o seu socorro, é de lá que vai vir o seu alimento, é de lá que vai vir o seu pagamento de contas, é de lá que vai vir tudo que você precisar, né? Eu costumo falar assim, Deus já me deu tudo. Falei, Senhor, eu não preciso de mais nada, mas graças a Deus, Ele continua me surpreendendo. Eu agradeço a Deus por isso. Queria deixar também mais uma palavra aqui, que é também no Provérbios, que é esse que eu li, o 31:30, e fala assim, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E é essa mulher que eu quero ser, que eu quero continuar sendo, que eu quero honrar ao meu Deus por tudo, irmãos, tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida dos meus filhos, na minha família, na vida do meu esposo, na vida da minha mãe, na vida de cada um de vocês, né? Saibam que eu sempre estou pedindo, orando e falando com Deus, porque eu queria muito, né? Que todas vivessem, né? O que eu vivi, que todas passassem o que eu passo, porque às vezes a gente pensa assim, a mulher virtuosa, ela não chora, mas ela chora. A mulher virtuosa, ela não passa dificuldade, mas ela passa. A mulher virtuosa, ela, sabe o que acontece? Ela passa por, mas a diferença é que ela é forte, porque é Deus que sustenta ela. Então, você ser uma mulher virtuosa, não quer dizer que você não vai ter, não quer dizer que você não vai ter dificuldade, você vai ter, mas o importante é quem vai estar com você. Na hora que você passar pela dificuldade, na hora que você passar pela luta, é Deus que vai estar do seu lado e você vai passar o deserto, aonde você for, Deus vai estar com você em todos os lugares e em todos os momentos. E assim eu agradeço ricamente a minha oportunidade e as palmas louvam o nome do Senhor.